A escola também exerce assim, um papel importantíssimo na hora de estimular as crianças, porque não é só jogar o conteúdo, tem que estimular também. Aí é então para a gente saber o que a escola pode fazer, o que tem de novidade, é que nós vamos conversar agora com a diretora pedagógica, Aline Dias. Aline, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Aline? Tudo ótimo. Agora tudo certinho? Melhor. Tudo certinho. Ótimo. A gente está aí prestando esse serviço aí de utilidade pública aí para o papai, para a mamãe, para toda a comunidade, está assistindo de tudo um pouco, trazendo a pauta, né? Essa ideia do estímulo à criança, do jovem, do adolescente, ao estudo. Exato. Alguns pais têm dificuldade e tudo, mas a gente vê também que em alguns pontos tem muita escola que parece que parou no tempo. Métodos, professor, rotinas e tudo, e exerce um papel preponderante também, não é? Exatamente. Na verdade, a gente falando de estudo, né, em relação à criança, a gente sabe que estudar, principalmente sozinho ou sem nenhum tipo de método, não é uma tarefa muito fácil, né? Então, em cima disso, a gente tenta desmistificar essa questão até mesmo cultural, né, da questão do hábito do estudo, né, que às vezes a criança não tem muito esse hábito do estudo e a escola vem justamente para transformar isso, né? Mas a gente vem para transformar de que maneira? De uma maneira mais lúdica, né? A escola traz métodos, assim, táticas muito prazerosas, muitas vezes divertidas, né, que traz para a criança... mais tecnológica. Às vezes sim, tecnológica, mas muitas vezes até artesanal mesmo, assim, são construções que a criança faz para que ela possa ter aquela paixão, porque o estudo tem que ter uma paixão, né, mesmo sendo assim aquela coisa, às vezes de muito conteúdo, de muito, né, massacrante um pouco para a criança. De rotina, de disciplina, a gente falou aí mais cedo sobre... a rotina, desacelerar a criança e tudo. Então, a escola descobriu nessa maneira de confecção e construção dessas práticas, né, das táticas de estudo, uma maneira assim, muito positiva, que a criança consegue assimilar o conteúdo, vai bem na prova, consegue repassar o conteúdo em sala de aula. Então, a gente descobriu, né, dessa maneira. São táticas diferentes, daquela coisa de só ler, estudar, decorar, e chegar na hora da prova, não tem nenhuma visão de nada e não consegue realizar a questão muitas vezes, né? Verdade. Então, para a gente dar aqui ao pessoal aqui essas dicas, atenção papai, mamãe, vovô, vovó, titi, professor, professora, todo mundo aí, olha essas dicas que a Aline nos dará aqui, então tome nota, preste muita atenção. A primeira delas, pode colocar na tela aí, o que é o Lapbook aí? Então, o Lapbook é exatamente uma tática assim, muito positiva, porque a criança confecciona esse material, né? Na tradução livre, a gente fala que é um livro de bolso, como se fosse um livro de bolso. Então, a criança sistematiza aquele conteúdo grande, por exemplo, história, geografia, né, que são conteúdos de mais leitura. Então, a criança faz uma pesquisa avançada ali, antes da confecção, e confecciona o seu próprio Lapbook, que é um resumo desse conteúdo todo. E ele, muitas vezes, coloca ali no Lapbook o seu jeito, né, a sua personalidade. O seu sistema ali, aquilo que pode fazer o link com o conteúdo. Exato, é aquilo que na hora ali da prova ele vai fazer um link com o que ele sistematizou no Lapbook e vai conseguir responder. A gente usa muitas vezes até para gramática. Até um exemplo que a gente trouxe foi com gramática, né? Aqui, né? Isso, a pontuação, gramática. Aqui, e nisso a gente usa também as cores, né, para diferenciar o conteúdo. É uma coisa muito importante também, que na hora da provinha a criança lembra das cores, faz ligação com o conteúdo. Então, assim, é um método, inclusive, utilizado para concurseiros, né? São as famosas fichas de conteúdos, mas a gente transforma num livrinho de bolso para a criança ter esse conteúdo, inclusive para as outras provas no decorrer do ano letivo, e ele vai acrescentando ali no Lapbook o que ele vai achando de mais interessante, o que ele vai precisar
na prova, por exemplo. E às vezes até essa disposição, por exemplo, ali, olha, isso aqui eu lembro que eu coloquei aqui em tal lugar daquela parte ali. Faz um link, né, na hora, aí faz um link. Traz a memória com mais facilidade. Exatamente. A outra é a máquina de conta, que não é a calculadora em si. Não é a calculadora em si. Aí na verdade, o celular deixa de lado e tudo, mas agora ali é um na exercício. verdade, a máquina de conta é uma brincadeira, né, uma diversão. E ela ajuda muito na questão da mudança de ordem, que às vezes a criança tem muita dificuldade, por exemplo, na multiplicação, né? Então ela faz a multiplicação e faz um joguinho de números, né? Ela sobe o numeral e coloca na ordem certinha. E ela tem a possibilidade da mobilidade do erro, por exemplo. Errou, não tem que ficar apagando, aí tem uma vasilhinha cheia de números que a criança mesmo que pode confeccionar. Isso aí com objetos que tem em casa. Por exemplo, você vai numa festa infantil, aí vem aquele monte de coisa ali na sua bolsa, dona de casa, a mãe que leva, né? Aí, aqui, ó, isso aqui, aí onde põe bala, coloca aqui os numerais, as letrinhas, né? E o mais importante que eu acho disso tudo antes do próprio estudo ali com a máquina de conta, é a fabricação do método, né? Porque a criança, ao fabricar ali, ela vai entendendo como que funciona, por exemplo, a multiplicação e ela tem que fazer a máquina de conta dela certinho. O mecanismo ali daquela conta, ela já vai entendendo só de confeccionar ali a própria máquina de conta. Isso. Não é calculadora, a gente confunde, não. É lúdico. O final das contas vai ser o mesmo, mas a gente vai estar lá. Agora, outra coisa, Aline, são os jogos das frases. Isso, o jogo das frases é muito usado assim para todas as idades, ensino fundamental e infantil. Mas para o infantil é interessante porque no início da alfabetização a criança tem o hábito de juntar todas as palavras numa frase. Então ali ajuda a criança a sistematizar as palavras, se entender que as palavras são separadas uma das outras para formar as frases. E no ensino fundamental a gente utiliza também para a questão até da pontuação nas frases. A gente usa todos os tipos de pontuação. E produção de texto, né? Para a criança produzir uma frase, para ela entender, ela tem que interpretar muitas vezes a frase, né? Ligar com o desenho, fazer um link com o desenho e trabalha pontuação, trabalha produção de texto. Isso aí, a gente pensa assim, num contexto, já trabalhando aqui agora, lá na frente, quando aquela criança estiver ali prestando o Enem ali. Exato. Ela vai ter uma facilidade ali na produção, na construção do conhecimento. Outra coisa também que é o supermercado na escola. O supermercado na escola é fantástico, né? O supermercado na escola a gente trabalha desde dos cálculos matemáticos até política, né? Porque a gente trabalha aquela questão da cidadania, da renda familiar, quais são os valores, quais são as suas vontades, quais são as suas necessidades, né? Para uma casa, por exemplo. Fora que trabalha totalmente a matemática, a criança tem que fazer as continhas, tem que multiplicar, subtrair, somar, né? Então, assim, é uma metodologia muito interessante que traz muito resultado na hora da prova ou de uma atividade avaliativa, algum outro tipo. Porque eles passam a viver sabendo que tem que cumprir ali o calendário, o currículo, o cronograma da escola, mas eles estão vivendo, estão fazendo e levam para casa. Então aí acaba que eles querem até ensinar os pais e compartilhar com os pais. Fora que o próprio ato de ir ao supermercado é um desejo muito grande das crianças, né? Elas se interessam muito, gostam. A gente tem vários depoimentos dos pais que as crianças vêm junto, quer saber o valor, quanto que se o dinheiro vai dar, quanto que eu tenho para gastar. Né? Então, essa metodologia na escola traz tudo isso, né? Inclusive a questão do valor, né? Dos valores da renda familiar, tudo isso a gente trabalha na hora de brincar de supermercado. Então aí, pessoal, e aí para a gente finalizar, Aline, a gente também tem aquela tempestade de ideias, né? Tempestade de ideias. Tempestade de ideias é bem legal porque assim, a professora ali no momento da aula, ao invés dela fazer aquela revisão da prova tradicional, vamos passar o conteúdo, aquela coisa sistematizada, ali, né? Chama a tempestade de ideias e se dá um apito para iniciar e aí as crianças começam a jogar tudo que sabe de todo o conteúdo. Tudo que sabe, por exemplo, de história, começa a jogar a história disso, daquilo.
E eles começam a ficar bastante empolgados com isso, né? Então, se não sabe, já pergunta para o colega e a professora vai escrevendo tudo no quadro. Se não participou tão efetivamente agora, na próxima ele vai querer se preparar para poder fazer, então estimula. Na verdade, é um jogo, tem um tempo, sabe? Então, assim, é uma coisa bem interessante. A criança busca o conteúdo para, na hora de brincar de tempestade de ideias, ela ter bastante coisa para ser registrado lá na lousa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.